40 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, o fantasma de Janet Humphrey volta a atormentar a vida daqueles que se atrevem a morar na mansão Eel Marsh, em A Mulher de Preto 2, O Anjo da Morte. Nova produção da lendária Hammer. Estamos na Segunda Guerra Mundial e muitas crianças estão sendo levadas por segurança para cidades menores da Inglaterra. Um grupo de crianças é levado pela professora Eve Parkins, Phoebe Fox, que entre outros trabalhos fez um episódio da ótima série britânica Black Mirror, e pela diretora Jean Hogg, Helen McCrory, a Narcissa Malfoy de Harry Potter, para esse lugar para lá de aconchegante, cheio de teia de aranha, com teto e parede furados e cheio de bonecas vitorianas feiosas, já devidamente instalados, se é que isso é possível. Acontecimentos estranhos começam a atormentar a professorinha, e principalmente o pequeno Edward, Oakley Pendergast, de Ware. Claro, a casa está cheia de criança, mas o fantasma tem que ficar puxando o pé do coitado do menino mais traumatizado, a ponto de não falar, apenas escrever e desenhar, que recentemente perdeu os pais em um bombardeio. O diretor Tom Harper, da série de TV Misfits, consegue criar um bom clima sombrio envolvendo a mansão e seus novos moradores. O filme segue em boa parte de sua duração como um bom filme de casa mal-assombrada, até o momento em que o fantasma faz sua primeira vítima. Interessante observar que esse filme dificilmente seria produzido nos Estados Unidos, pois, spoiler, criancinhas morrem. Spoiler. O problema é que no terceiro e último ato, ao invés de elaborar um fechamento digno do ambiente que criou, Harper cai nos sustos baratos e previsíveis e em cenas de fantasmas fazendo careta para a câmera. Aí tudo vai por água abaixo. Diferente do primeiro filme, que foi baseado no best-seller de Susan Hill, A Mulher de Preto 2 é baseado num livro feito por encomenda para o autor Martin Waits, que seria um tipo de sequência para o filme de 2012. Pois é, apesar da equação filme anterior de sucesso +, crianças +, casa sinistra + fantasma, que seria quase uma garantia de sucesso, vemos que não é bem assim que o trem fantasma anda, ponto positivo de A Mulher de Preto 2. Ao menos você não passa o filme inteiro esperando que possa acontecer uma cena como essa. O problema de A Mulher de Preto 2 é, depois de identificar e reproduzir os trunfos do longa de 2012, a incapacidade de seguir seu próprio caminho. O roteiro John Croker se refugia na noção do trauma e do luto e só desenvolve seus personagens o suficiente para que a redenção deles fique bem demarcada, como a do piloto, que obviamente terá que enfrentar suas fobias até o fim do filme, e a professorinha, que evidentemente encontra no órfão um substituto do seu filho perdido. Há muitas chances de redenção e pouco terror de fato em A Mulher de Preto 2, para resumir. A guerra, que no início parecia pairar no ar como um espectro, termina pouco mais do que uma justificativa para a volta da Mulher de Preto. Resta então a tal expectativa já conhecida e cumprida dos sustos, que encontra na protagonista Phoebe Fox não exatamente uma grande Scream Queen, mas pelo menos um rosto angelical o suficiente para permitir ao espectador o prazer desse pequeno sadismo. A sequência transforma a casa mal-assombrada do primeiro filme em um abrigo-escola durante a Segunda Guerra Mundial, para onde são levadas crianças em idade de alfabetização. O fantasma dos bombardeios nazistas é o primeiro a aparecer aqui, assombração coletiva que acompanha o povo inglês em dezenas de filmes no pós-guerra, e como uma aparente regra a ser seguida, todos os personagens principais são marcados pelo luto. Há a professora mais velha, intransigente, que endureceu com os anos depois de tantas perdas. Há a professora jovem, que trata seus alunos com instinto maternal para compensar a perda de um filho seu.
Há o piloto que enfrenta o típico estresse pós-trauma de guerra, e há o menino recém-órfão que, por sua condição fragilizada, se torna o objeto de atenção do espírito atormentado e vingativo da casa. Único personagem que permanece do primeiro filme, 40 anos depois. Retornam também algumas das marcas visuais que tornaram a ambientação do longa anterior tão opressiva. A maré, a névoa e a ideia essencial de que o interior da Inglaterra, local só alcançado depois de longas viagens, como os dois filmes pontuam, guarda os traumas mais profundos da nação, como um vórtice. Mesmo a casa tem os mesmos cômodos mal-assombrados, já conhecidos, locais que revisitamos com a expectativa sádica de já saber que hora virá o susto. O primeiro, A Mulher de Preto, 2012, foi um sucesso inesperado que chegou aos cinemas apostando no prestígio da produtora Hammer, uma das mais tradicionais no gênero de terror, e com a missão de mostrar que o protagonista, Daniel Radcliffe, poderia alçar voos além daqueles vistos na série Harry Potter. Como resultado, mais de 120 milhões de dólares arrecadados nas bilheterias de todo o mundo. Como as coisas acabaram saindo melhor do que o esperado, era apenas questão de tempo até que chegasse às telas A Mulher de Preto 2, que dessa vez ganha o desnecessário subtítulo Anjo da Morte. O protagonista e o diretor mudaram, e o que se tem é um fracasso que não faz jus à despretensão do original, muito menos às ambições dos seus realizadores. Ainda que praticamente toda a equipe na frente e atrás das câmeras tenha sido alterada de um filme para o outro, a base continua sendo a mesma. O livro de Susan Hill, que antes havia originado também o telefilme The Woman in Black, 1989. O desenvolvimento da trama, no entanto, é mais direto desta vez, sem perder muito tempo. Londres está enfrentando os bombardeios alemães durante a Segunda Guerra Mundial, e a quantidade de crianças que estão se tornando órfãs da noite para o dia tem crescido enormemente. A solução pensada, até mesmo para protegê-las de futuros ataques, é reuni-las e removê-las para o interior, numa espécie de orfanato improvisado. E a casa disponível que encontram durante esta emergência é a fatídica Eomarsh House, que, como sabemos pelo outro filme, é habitada por um terrível espírito do mal. A história tem como foco a relação da novata Eve Parkins, Phoebe Fox, de Um Dia 2011, que é escalada para ajudar a coordenadora Diane Hogg, Helen McCrory, de A Invenção de Hugo Cabret, 2011, a cuidar das crianças. Ela logo se afeiçoa pelo pequeno Alfie Simmons, que perdeu os pais na noite anterior. Ao chegarem na casa, o menino, que segue mudo desde o acidente fatídico com os pais, logo se afeiçoa por um amigo oculto, alguém que ninguém vê, mas que começa a interferir de modo cada vez mais drástico no andamento das atividades do grupo. Eve é a primeira a perceber algo estranho, e como único confidente, ela tem o oficial Harry, Jeremy Irvine, de Cavalo de Guerra, 2011, com quem desenvolve uma curiosa relação. Afinal, o que ele está fazendo naquela mesma ilha, afastada de tudo e todos? A Mulher de Preto 2, Anjo da Morte, apesar do título, não é uma sequência, e sim uma prequel do primeiro longa, pois sua história se passa 40 anos antes dos incidentes já mostrados. Para quem viu o outro episódio, portanto, não há muitas novidades. Afinal, o drama é basicamente o mesmo. O fantasma de Jeanette Humphrey, que foi vítima de uma injustiça no passado, incidente este que a levou a perder o próprio filho e que agora está decidida, ainda que num outro plano espiritual, a conquistar um novo garoto para chamar de seu. E mesmo que se revelem experiências vividas pela protagonista e estes fatos se misturem com os da assombração, tudo se desenvolve de modo muito previsível e sem sustos, apostando em exageros e em jogos de câmera, por demais expositivos para tentar construir uma suposta ambientação.
Esforços esses que não se justificam. E como saldo, tudo que se obtém são bocejos e muito tédio. As duas abas seguintes alteram o conteúdo abaixo. Sem qualquer graça, A Mulher de Preto 2 não pode ser usado nem como prazer culposo daqueles que conseguimos extrair ao menos risadas involuntárias. Substituindo Radcliffe, temos a nova protagonista Eve, Phoebe Fox, a encarregada de cuidar das crianças. A jovem enfrentará um desafio maior do que espera quando se deparar com a entidade do título, um espírito extremamente vingativo. Ao escrever este texto, luto verdadeiramente buscando alguma memória do filme, me certificando que realmente o assisti e que meu corpo estava presente na sala durante a exibição. Talvez esteja sendo muito duro comigo mesmo, e a culpa não seja minha. Talvez seja culpa de mais um produto planejado como caça-níquel rápido, que promete dar a uma fatia específica do público exatamente o que ele quer, ou ao menos pensa. O problema é que mesmo eles saberão estar sendo enganados e que conseguem algo muito melhor dentro do subgênero. Para não dizer que falta qualquer qualidade aqui, a direção de arte é interessante, a fotografia, porém, muito escura. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado